Fala, moçada, estamos chegando para mais uma edição do SmartCast, que está entrevistando várias pessoas na região. Já se inscreva no nosso canal, já compartilha esse vídeo, manda no grupo da família, manda para todo mundo, porque são os assuntos que interessam para quem mora em Marilândia do Sul, Apucarana, Califórnia, Mauá da Serra, Rio Bom, Cambira, toda a nossa região, Ortigueira, enfim. E hoje nós estamos aqui para conversar com mais um que a gente pode dizer que é um pré-candidato a prefeito em Marilândia do Sul, professor Ivonei Gomes. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui hoje. E vamos falar de tudo? Posso fazer qualquer tipo de pergunta? Pode fazer qualquer tipo de pergunta. Ivonei, obrigado por estar aqui, obrigado por ter vindo e antes de mais nada, parabéns pelo trabalho à frente do colégio. Há quantos anos? Eu que te agradeço aí, né, pelo convite, Rodrigo, muito obrigado. Essa é uma grande oportunidade, né? E assim, é uma satisfação estar aqui com você. Um menino prodígio mesmo. Eu estou já há algum tempo na escola, desde 2005, né? Então já faz alguns anos que eu estou como estatutário, né? Mas já trabalho desde 97, 98, já iniciei meu trabalho como professor, né? Como formador. Ivonei, vou começar com uma pergunta que é importante. A gente está caminhando para a eleição, falta aproximadamente um ano para a eleição. A gente sabe que existem vários candidatos em Marilândia que se colocam como pré-candidatos, né? E com potencial, muita gente com potencial. O teu nome, toda eleição, ele é veiculado, ele é ventilado ali, a gente diz assim, né? O pessoal fala, Ivonei, que lado que o Ivonei vai sair? Será que ele vai sair? Será que não? Na última você optou por não sair, né? Nas últimas eleições. Aliás, você não se candidata a um cargo público desde que você foi vice-prefeito, foi eleito vice-prefeito junto com o Pedro Sérgio. O que você está planejando para a próxima eleição? Você já tem uma meta? Você tem um pensamento? Você está deixando a água rolar ou você já tem uma definição do que você vai fazer? Que pergunta! Nossa! Com certeza, Rodrigo, eu já tenho uma meta, tenho uma definição. Eu acredito nos meus sonhos, eu vou correr atrás deles. É claro que quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Gosto muito dessa frase, dessa canção, porque quem espera, né? Ele não vai acontecer. Agora, quem sabe, ele vai fazer a hora. E nós temos o hoje, o agora. Então eu preciso sim, com certeza, estar buscando esses sonhos, traçando metas. Eu acredito muito, muito, muito em planejamento, análise de dados. Eu vou falar várias vezes aqui com você em relação a isso. Analisar os dados. Importantíssimo saber qual é a real situação, o que realmente precisamos buscar e o que a população pensa. Quando pensamos dessa forma, nós analisamos os dados e a partir daí traçamos metas. E essas metas, elas vão ser adquiridas conforme o meu trabalho de desenvolvimento. Não é só eu pensar, eu tenho uma meta e ficar sentado esperando essa meta. Não, é trabalho. É trabalho, é análise de dados e a partir daí então a gente pode começar a construir, então, a nossa história, novamente, politicamente falando. Você já teve várias profissões. Você já... Sim. Antes até de bombeiro, eu sei que você já trabalhou até na construção civil, já vendeu espetinho, depois foi estudar, Rodrigo, né? Muitas pessoas não sabem até... Eu já cuidei de gado, de pecuário, vou dizer assim que eu fui um pecuarista, já cuidava lá, tinha lá as vaquinhas, o cavalo, o cabrito, porcos, então gostava muito na época. Inclusive até hoje meu pai, né, lá ele tem lá suas criações. O seu Elias? Grande abraço pro seu Elias. Seu Elias. Então assim, quando a gente, eu gosto muito dessa situação. A única situação é que às vezes... Pesca que pague? O Pesca que Pague, já trabalhamos no Pesca que Pague, vendi espetinho, né? Muitas coisas, muitos trabalhos já foram feitos, né? E nessa questão que você falou de trabalhar, você teve várias profissões e tal, aí você foi bombeiro, né? Passou no concurso, estudou, fez a sua faculdade, se tornou professor, depois você saiu do corpo de bombeiros, né? E foi dar aula realmente, também como concursado. Você acha que com isso que você viveu, você está preparado para ser prefeito? Eu já faço essa pergunta porque ser prefeito não é fácil, né? A gente vê aí
a dificuldade do Aquiles, a correria, às vezes tem que abdicar até da família. Com toda essa experiência que você teve na vida, você acha que esse é o momento? Você está preparado para assumir essa função? Você sabe que a palavra esse é o momento, ela mexe com a gente, né? Porque eu me lembro da minha história, eu lembro lá, bem antes mesmo, lá de outras gestões, e na década de 80, vamos dizer assim, e muito humilde, de família muito humilde mesmo. Nossa, a gente tinha extremas dificuldades. Era pobre mesmo. Era pobre mesmo, né, gente? A gente era pobre. A gente tinha... Eu gosto de falar isso para os meus alunos, gente, porque hoje, cara, eu só cheguei eu só estou financeiramente falando, e socialmente falando, economicamente falando, então, de estrutura, eu tenho uma situação que eu me sinto bem. Claro, não sou nem perto de ser rico, milionário, essas coisas não. Mas eu tenho dignidade. Eu gostaria de falar para você por que eu falo dignidade. As pessoas precisam ter dignidade. Porque eu me lembro muito bem, quando criança, lá, o professor Vitinho, Vitinho Sabiá, o Odair Motos, a gente tinha a gente vivia ali andando, indo na chácara deles, quer dizer, a gente não via a hora de chegar o domingo para tomar uma tubaína, que era no domingo que a gente tinha ali a tubaína. Nossa, que delícia que era aquele refrigerante. Só para você ter uma ideia, a gente tinha um sonho tão engraçado que nós víamos um caminhão do laticínio passar, que era lá do Rio Bom, passava um caminhãozinho, eu lembro até hoje, ali era branco, caminhão de leite. Caminhão de leite, passando lá na rodovia. E eu, com o Odair, e o Vitinho, a gente falava, nossa, o nosso sonho, o Juvenal, falava assim, nosso sonho era beber aquele leite, né, de tanta dificuldade que a gente tinha. Daí hoje eu vejo que eu proporciono para o meu filho leite, isso, então, história. É gostoso você ter histórias. Eu acho que todos nós devemos valorizar a nossa história, valorizar o nosso berço, a nossa raiz, a nossa pobreza, o nosso crescimento e desenvolvimento. Eu acho que isso é primordial para a minha vida. Eu nunca esqueço de quando eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro. É interessantíssimo a gente saber. A PAI, por exemplo, que hoje, né, poderia até lecionar lá, porque eu tenho educação especial, trabalhar na PAI como professor. Eu ajudei a construir a PAI. Trabalhava lá, rejuntando aquele piso, quebrando... Batendo massa, fazendo valeta. Na época não tinha betoneira, não. Enfim, trabalhando. Depois, entregando leite, né, para as pessoas, tirava lá leite lá de manhã, acordava cedinho, né, ainda estava lá escuro. Eu nunca esqueço de uma vez, eu lembro também de alguns amigos que ajudavam a gente nesse sentido. O Berrabé era um deles, que sempre ia lá, quando a gente ia viajar, ele pequenininho já também fazia o serviço lá para nós, para mim e para minha mãezinha querida, que era nós ali. Dona Rosinha. Rosinha Borges. Eu e a Rosinha Borges. Então, assim, são muitas e muitas histórias bacanas. E hoje... Essa trajetória te preparou? Sim, muito. Ela faz eu entender. Essa trajetória faz eu entender. Porque existe um livro que fala Lugar de Fala. Eu tenho lugar de fala, eu consigo entender o que nós precisamos melhorar na vida das pessoas hoje. O que as pessoas precisam? Elas precisam de dignidade. A dignidade, ela é adquirida de que forma? Com recursos financeiros. Sim, com certeza, precisamos trabalhar o psicológico, a religiosidade, mas se a pessoa não tiver ali o seu ganho, o seu dinheiro, o seu sustento, a possibilidade de crescer, de usar, de potencializar a sua potência, se a pessoa não tiver essas condições, dificilmente ela vai ficar sempre naquela mesmice. Então, eu vislumbro isso, eu penso nisso, eu penso que as pessoas possam ser cada vez melhores. Eu na escola, no colégio, eu tento fazer isso junto com a minha equipe docente, equipe gestora, administrativa, sempre pensando em quê? Na melhora, para que hoje aquele estudante que entrou aluno, que ele saia estudante, que ele saia formado, que ele tenha uma visão. Não que a escola vai resolver o problema dele, mas que ele possa, a partir dali, ter novas possibilidades de empreender, de crescer. E quem que vai ganhar com isso? Nós, cidadãos, né, cidadãos de Marilândia do Sul, nós queremos ganhar com essa situação. Se cada indivíduo aqui, se a sociedade melhorar, todos nós iremos ganhar. Eu estou entendendo o que você está falando, assim, todo prefeito tem sua marca.
O Aquiles, até outro dia entrevistei ele falou que tem várias marcas e tal, mas o Aquiles vai ficar realmente marcado ao longo da história pela saúde. Ele veio da saúde, não tem como tirar essa marca dele. A gente tem, se você falar, e o Zardo, você lembra da festa da cenoura? Verdade. Todo mundo tem, né? Aí você pega todos os prefeitos, lembra da prefeitura, quem construiu? Oswaldo Plath, então tem as marcas. Pelo que você falou, você quer que a tua marca seja dignidade, geração de emprego, vai trabalhar nisso? Ou não? Exatamente. É isso? Rodrigo, eu gostaria de ser o prefeito que mais gerou emprego nessa cidade, que mais deu oportunidade. Admiro demais o trabalho do prefeito Aquiles. Excelente prefeito. Deu, como eu assisti esses dias na entrevista, verdade. Fomentou o trabalho. Trouxe equipe de fomento, IBC, iniciou. Deu o pontapé inicial. É muito difícil. Mas agora é hora de entrar para somar. Somar muito, mas muito mais. Buscar recursos infinitamente, não medir esforços para visitar empresas grandes, empresas pequenas, pessoas que tenham possibilidades, gente que tenha vontade, cursos de capacitação. Nós agora, o colégio está sendo parceiro do município em relação à capacitação de pessoas, de jovens. Isso já está acontecendo, nós queremos fomentar isso muito, mas muito mais. Para que você imagine, eu vou contar para você uma história que eu vi num governo do Ceará, de uma prefeitura do estado do Ceará, de uma mulher, inclusive, maravilhosa. Ela fomentou o emprego da seguinte forma: a dignidade para os alunos na escola. Então toda a mãe que tinha, você faz uma análise de dados, então você chega à conclusão qual pessoa precisa realmente de atendimento, precisa de ajuda tanto financeira, quanto psicológica, quanto de saúde, né? Então hoje nós temos o CAPES aqui em Marilândia, nós temos as entidades filantrópicas. O que precisaria fazer então? Qual que é a principal ideia? A partir do momento da identificação desses sujeitos, porque hoje nós temos conselho tutelar, nós temos a escola, nós temos o Ministério Público, então são todas, a assistência social, são todas instituições que podem então, com a soma de dados, identificar esses sujeitos que têm a maior dificuldade. A partir desse sujeito, trabalhar em cima disso. E aí, quando eu falo em fomento de emprego, eu estou dizendo da dignidade para, vamos dizer, uma mãe que tem que deixar sua filha na escola, mas está sem emprego, que recebe auxílio, a gente já identificou isso. Então, o que nós precisamos fazer? Capacitar essa mãe para que ela possa ter um emprego. Quando eu faço isso, quando eu gero renda para ela, ela vai ter sua renda e vai ter a chance de crescer. Hoje nós temos aí a Apucarana, dá para nós alguns exemplos, né? Pelo lado da roupa, da malha, enfim, do boné, da calça jeans e da facção. Também temos Arapongas, que tem seus móveis, né, que se expandiu ali. Existe próprio Cianorte, nós temos cidades grandes. Eu não estou dizendo que a gente vamos virar um polo, não. Mas se a gente buscar essas oportunidades, continuar aquilo que está sendo feito, jamais voltar para trás, continuar, seguir em frente. Marilândia hoje, ela vive, é uma cidade que a gente tem orgulho, porque nós estamos numa crescente, vivemos numa crescente, estamos vendo aí um mandato excelente, um prefeito excelente, com excelente administração, fazendo com que a cidade ela plume para o alto. Então o que precisa ser feito? Continuar. E agora é a hora da fomentação do emprego. É a hora de dar dignidade para as pessoas, para que essa mãe que deixa essa criança na creche, ela possa ter a dignidade de ter o seu salário. Mas essa família aqui precisa de reabilitação, de cuidados. Sim, terá prioridade nesse quesito. Ela precisa de atendimento médico. Sim, vai estar a lista dela, ela vai ter prioridade. Né? Como hoje nós vemos já a saúde fazendo, como você disse, não é inegável o trabalho da saúde. É inegável o trabalho da saúde. Devemos o quê? Continuar. Não podemos voltar para trás e somar cada vez mais. É inegável que dentro disso tudo também está a educação. Se eu não estudar, se eu não preparar esse jovem, essa criança, eu não vou ter resultado no futuro. A gente tem que pensar também que o resultado ele não é imediato. Ele não vem agora, da noite para o dia, mas ele vem com o tempo, com o suor, com o trabalho, com a dedicação de quem? Dos gestores.
Quando eu falo gestores, eu penso na gestão maior, que seria o prefeito, e depois seguido por seus secretários, né, pelas pessoas que a envolvem. Então, eu penso isso. Isso é um sonho. É um sonho construir isso, trazer isso para a Marilândia do Sul seria dar continuidade àquilo que nós estamos vivendo e ainda podendo sonhar ainda mais. Legal demais, Ivanei. Eu tenho uma pergunta importante para fazer para você com relação a essa tua relação política mesmo, né? Relação a essa relação. Mas antes eu só queria fazer um comentário que você falou de cidade e tal. Em Marilândia eu vejo que talvez falte isso mesmo, né? Essa questão de o Aquiles deu o pontapé para iniciar, a questão do IBC a gente conversou e tal, mas a gente vê que existem outras cidades na nossa região, até aqui mesmo no Paraná, em que o empreendedorismo ele floresce mais, tem mais empreendedores. E isso porque, particularmente, eu acho que não tem a prefeitura que vai fazer a diferença, com certeza, mas os empreendedores, se eles estiverem fortalecidos, né? Então, tudo isso gera um círculo virtuoso dentro da cidade. A gente vê a cidade de Ortigueira. A cidade de Ortigueira, ela não vende árvore, ela fabrica o papel. Então ela só não planta, ela beneficia o que ela planta. Ela planta a árvore e aí ela faz o papel. Enfim, a cidade está num desenvolvimento incrível muito por conta disso. E às vezes a gente percebe que em Marilândia falta isso, né? Você tem grandes produtores de tomate, tem muita gente trabalhando. Citando um exemplo só. Mas por que não tem uma fábrica de molho? Poderia ter uma fábrica de molho de tomate aqui dentro, ou de repente de corante, ou de alguma coisa que usa o tomate como substrato ali para trabalhar e tal. Então tem tudo isso, mas eu acho que parte muito do poder público. Então se você já entra nessa visão de querer fomentar o emprego, geração de renda, está muito à frente, é um passo muito à frente, assim, porque a população quer isso. E assim, só destacando, a casa está arrumada. Isso é importante. Eu gosto de lembrar o seguinte, eu sou diretor do Colégio Padre Ângelo, certo? Você fala, Ivonei, você é o melhor diretor capaz. Como que eu vou falar um negócio desse? E vou esquecer o professor Pedro, Dona Marli, Maria Gogola, Juca, Marião, enfim, diretores que trabalharam sem recursos. Eu me lembro, conversando com um desses diretores, o professor Pedro mesmo, um deles falando para mim, Ivonei, para mim comprar cera, não tinha cera para passar, não tinha funcionário. Então hoje eu tenho uma estrutura muito melhor do que a que ele tinha. Então assim, a casa, ela vai sendo arrumada aos poucos, ela vai ser construída, é um passo a passo. Passo a passo. Sabemos que uma escola, ela depende dos recursos do Estado. Tá? Não adianta eu dizer para você, nós estamos atrás de uma reforma agora para o colégio, certo? Que a gente já conseguiu 100 mil reais, junto com o deputado Artagão, com o prefeito Aquiles, né? Então conseguimos esse recurso. O ano passado conseguimos 50 mil do deputado Jacovós, junto com o vereador Vilaça e prefeito Aquiles. Então, o que é isso? A gente vai arrumando a casa. Qual que é a probabilidade? Crescimento. Crescimento, quer dizer, não, por isso que eu digo, não pode voltar. Então hoje, quando eu falo de emprego, é porque hoje nós estamos vendo que, eu estou vendo o prefeito entregar um mandato redondo, asfaltos, né? A cidade bonita, nós temos ideias também, ele estava falando, ouvindo o lago, né? Então enfim, tem várias situações acontecendo, precisa só manter e melhorar alguma coisa. Agora do emprego a gente precisa investir um pouco mais, nós precisamos pensar na capacitação, primeiro de tudo é capacitação. Como eu disse para vocês, eu tenho uma parceria com a prefeitura e nós estamos agora formando, agora essa semana que vem, segunda, terça, os últimos dias de aula de TI, o pessoal está ali fazendo curso de tecnologia. Agronegócio, tem também. Agronegócio, investir. Quando eu fui atrás do agronegócio, o que eu pensei? Marilândia é agro. Nós temos que fomentar o que nesse jovem? Que ele tem possibilidade de crescer. O professor Silvio... E ainda fica aqui, né? Sim, o professor Silvio montou lá a sua horta. Eu achei lindo, espetacular o que ele fez, mas espetacular. Ele dividiu o canteiro em partes e falou, cada pedaço desse canteiro é um sítio. E cada aluno tem um sítio. Então vocês vão plantar juntos, depois cooperando um com o outro. E eu quero falar muito dessa palavra colaborativo, um trabalho colaborativo. Os alunos recolhem, né, plantam e colhem e vendem. Adquire o quê? Recurso. Esse recurso vai para onde? Imagine isso numa amplitude. Quando eu trago recurso, eu trago receita. Nós sabemos que nós precisamos de ICMS.
Sabemos que uma prefeitura precisa. Tem o fundo de participação que agora caiu, terrível, tomara que retorne novamente, porque isso foi muito triste, né? Foi desastroso para as prefeituras, principalmente para nós que somos prefeituras pequenas, sofremos muito. E que bom que temos um prefeito que sabe gerir, tem a gestão. Tem energia, tem folga, né? E isso tem que ser pensado em tudo isso. A administração, ela é um complexo muito, muito grande, muito importante. Mas eu gostaria de dizer desse colaborativo. Quando eu falo em trabalho colaborativo, eu penso que não é trabalho em equipe, ótimo trabalho em equipe, mas muito mais que trabalho em equipe é trabalho colaborativo. O colaborativo é aquele que você faz além do que você precisa fazer. O trabalho em equipe, cada um faz sua parte. E faz muito bem, e todo mundo junto de mãos dadas. O trabalho colaborativo, ele vai além. É eu fazer aquilo que está além da minha, do que eu devia fazer. Eu faço a mais. Eu tenho hoje na escola exemplo disso, de pessoas que fazem esse trabalho. Para que fazem esse trabalho? Para melhorar a vida do outro. Quando eu falo em melhorar a vida do outro, é dar dignidade. Criar a ideia do respeito, que todo mundo crescendo junto, o resultado é outro. Show, muito legal. Pergunta agora, se você também não quiser responder, não tem problema. Você foi vice-prefeito, Ivonei. Você já foi candidato a vice do Pedro Sérgio. E aí, logo que começou o mandato, que você saiu vitorioso, você se afastou. Mas, assim, claro que afastou porque eu tenho que cuidar do colégio e tal. E aí, até hoje, muita gente pergunta, mas por que então se ele se candidatou? Se ele foi se afastar depois, né? Explica por que você saiu do mandato como vice-prefeito. Você continuou sendo vice-prefeito, tem até algumas placas aí que levam seu nome, mas você não recebia, você não estava lá, você não tinha aquele compromisso. Por que você se afastou como vice-prefeito? Rapaz, essa pergunta, hein? Rodrigo, essa pergunta é tão interessante e ela é difícil até de responder, sabe? Mas eu lembrei do saudoso do Márcio do Portal. Logo quando eu me afastei, ele foi no colégio rapidinho, ele queria informação e queria isso. Saber o que tinha acontecido. Aí veio o pessoal da tribuna, ficaram todo mundo. E eu nunca, eu sempre me esquivei. Achei importante naquele momento não dar resposta, porque a gente quer que o município cresça. Então, se qualquer coisa que eu falasse ali, eu tinha medo de atrapalhar o próprio desenvolvimento do município. Então, e por respeito também às pessoas, eu falei, eu preferia apenas dizer, não compensa para mim ser vice. E, enfim, por causa devido à minha carreira, né? Então, a minha carreira, eu tenho prejuízos. E aí eu só respondia isso. E infelizmente hoje acabou pegando um pouco mal também, né? Claro, com certeza. Que daí você não mostrou a verdade, o que aconteceu mesmo. Mas agora hoje, conta então. Hoje eu vou contar. Nossa, é a primeira vez mesmo que eu conto, que eu falo assim detalhadamente um motivo, por que não deu certo, por que você perguntou. Lógico que quando eu estava na campanha, no meio da campanha ali no início, a gente já ficou sabendo, porque era uma resolução nova, a gente não imaginava que o vice-prefeito, até então lá no início, achava que o vice-prefeito poderia ser diretor do colégio. Depois veio, então a gente entendeu a Constituição, e aí mesmo assim a gente deu início à campanha, já tinha começado, né? Deu o start, falei, não, vamos lá e vamos trabalhar. Mas eu vou te contar, então, foram alguns motivos, mas eu vou falar de 2 em especial, que foram os mais marcantes. Quando eu disse que realmente eu tinha um prejuízo na carreira, é verdade. Porque eu sou professor e todo professor sabe do que eu estou falando. Nós temos elevações de níveis. Essas elevações de níveis, elas ocorrem no processo de a cada 2 anos. E eu estava ainda num nível, digamos assim, num nível baixo. Naquele momento, eu não estava no último nível, eu estava no nível baixo mesmo. Um padrão acho que estava começando e o outro estava 2 níveis acima apenas. Ou seja, na minha carreira, quando eu saí candidato, eu sabia então que eu ia perder a progressão. Então eu ficaria sem poder progredir. Não perderia meu salário, mas eu não ia progredir na minha carreira. Então eu estagnava a minha carreira naquele momento, até depois poderia voltar, não perdia tempo de aposentadoria nem nada. Apenas ficaria ali. Segundo, o meu salário era maior que o do vice-prefeito. Então, eu não iria dar prejuízo nenhum para a prefeitura, como não dei.
Eu fui o vice que não recebeu salário. O salário da prefeitura eu não tive, o salário de vice. Então até esse ponto eu gosto de falar, eu ajudei sim Marilândia do Sul, porque todo o meu salário ele ficou ali, depositado nos cofres da prefeitura para o prefeito administrar da forma que quisesse, certo? Dentro das normas e da legislação. Então eu não recebia salário, enfim, mas eu sabia de tudo isso. Então eu estava ali, mesmo assim, a gente pensou, nossa, eu vou estagnar minha carreira. Aí, eu vou te contar uma historinha para tentar te contar o segundo motivo. Imagine que você está jogando num time de futebol e você é o jogador principal. Você é aquele que é o artilheiro, é o Ronaldo Fenômeno, que tem possibilidades de crescer dentro daquele time. É o Pereirinha da Padaria Brasil. É o Pereirinha, imagine só. Pereirinha, Alicate, nossa, quantos craques nós tivemos aqui. Você também jogava bem, Rodrigo. Gostava do teu futebol. Imagine que você está ali, cara, você tem chance de progredir, você está bem naquele time teu e você vai progredir. Como eu progredi na minha carreira. E aí, você tem um convite para jogar num time maior. Nossa, cara, foi desafiador. Quando eu senti que eu estava assim, meu Deus, e agora? Que chance de ouro. Então, quando eu recebi essa notícia com várias visitas de políticos da época, conversas, enfim, Ivonei, é agora, vamos junto, você vai estar junto comigo. Então eu fiquei entusiasmado, me enchi de Deus e falei, eu vou para a campanha. Fomos para a campanha. Imagine que você vai para o jogo. Então você fala assim, então eu vou agora eu vou jogar. E você classifica o seu time. Nós ganhamos com um resultado muito significante. E aí ganhamos, poxa, agora você vai jogar. Agora você vai entrar para jogar. Certo? Então, beleza, minha carreira ficou, mas você vai jogar. Aí o cara olha para você e fala assim, viu? Você vai ficar no banco. Você não vai jogar. Você vai nos ajudar aqui do banco, né? De repente ali. Quando eu senti isso dentro de mim, que eu não iria jogar, que eu não teria então função, que eu seria apenas uma figurativa, olha que redundante, né? Que eu seria uma figura ali dentro desse cenário político, que eu não poderia fazer aquilo que eu disse para você, dar oportunidades e dar dignidade às pessoas. Eu não teria essa chance. Quando eu sinto isso, aquilo chocou dentro de mim. E eu tenho uma família muito religiosa. Então eu fui pedir a Deus e orar ao Senhor que me ajudasse. Eu chamei meu irmão, que é diácono hoje da igreja. Luiz Borges, grande abraço para ele. Falei com ele. Chamei a minha mãe, a minha esposa, todos esses que são meus baluartes, a minha esposa querida que chegou em mim, minha mãe, orando, clamando. O Luiz disse, Ivonei, não é o momento. Aí o núcleo me convida novamente e recebo a intimação. Ivonei, e agora? O que você vai fazer? Ou você assina a sua desistência de professor e não segue mais a sua carreira e vai assumir essa outra função, ou você larga essa outra função e volta a ser professor e vai para o seu trabalho e vai produzir. Não teve jeito, Deus falou comigo, vai produzir aonde é a tua área, vai fazer a diferença onde você pode fazer a diferença. Vai lá, que caia 1000 homens à sua direita, à sua esquerda, mas permanece firme, segue firme no centro, vai e continua essa batalha onde você pode fazer mais pelas pessoas, e é o que eu fiz. Então naquele momento eu deixei de ser vice-prefeito e caminhei, voltei a lecionar, a direcionar a escola, e hoje continuo à frente dessa escola. Acredito que se o meu nome ainda é ventilado, é porque Deus honra o justo. Eu disse ao Senhor, eu quero ser justo. Deus honra o justo e a bondade. Eu ouvi isso essa semana, que Deus não rejeita a oração de um justo. E eu pedi ao Senhor,
tenha misericórdia de mim. Eu sei que eu tenho muitas e muitas falhas, mas eu quero que o Senhor me ajude nesse momento. Me dê forças. E aí, com todo esse consenso, com todo esse pensamento, eu então, naquele momento, deixei de ser vice-prefeito, de jogar num grande time, de ter oportunidades, de atuar na política, coisa que eu não via. E tinha já como exemplo outros vices, outras pessoas, que inclusive falaram isso para mim antes. Falaram, nunca me esqueço. Um dia o outro vice chegou em mim e falou: Ivonei, você é um cara muito bom, cara. Eu estou dizendo para você, você não vai ter poder nenhum de ação. Não adianta você falar para mim que você tem ideias. Que não vai conseguir. Não vai conseguir. E a administração não era ruim. É uma administração boa. Uma boa pessoa, uma pessoa que também administrava ali coerentemente. Então, o melhor papel é você ficar aqui. E por isso que até hoje, eu vejo algumas placas escrito Ivonei Gomes da Silva, vice de honra. Então eu fico até feliz porque pelo menos fui, né, lembrado. E acredito que serei lembrado. E tenho orgulho também de dizer que não dei prejuízo algum, né, aos cofres da prefeitura. Ao contrário, toda a arrecadação voltava novamente para a prefeitura. Então, mas nesse momento, quando você fala assim que exclusivamente, lá atrás, quando o pessoal pergunta, né? Todo mundo perguntava para você: Ivonei, por que você saiu? Por que você não é vice? E você falava isso: é a questão da minha carreira. Soava principalmente como uma coisa assim, egoísta sua, né? Eu tô pensando só em mim e tal. E agora você contando isso, a gente vê um outro lado. É totalmente ao contrário. Um outro lado, um lado diferente. Por isso que é importante a gente falar, ter oportunidade, esclarecer. Mas Deus me deu esse momento aqui para poder falar. O que você aprendeu com isso? O que você mudou alguma coisa de pensamento, desse jogo político, dessa forma de atuar? Hoje a gente está falando mais uma vez, o Ivonei pode ser o candidato a prefeito, é um pré-candidato e tal. O que você aprendeu com isso? De ir num time, não poder jogar, ficar de escanteio, é uma carta fora do baralho, e assim, você jogou toda a sua confiança, toda a sua vida em cima disso. E agora, assim, você mudou alguma coisa no teu pensamento ou não? Sim, foi uma experiência e tanto. Eu nunca esqueço, eu tive algumas experiências na minha vida muito marcantes. Uma delas foi quando eu deixei de ser do corpo de bombeiro, porque eu amava ser bombeiro. Trabalhava eu, Edmilton, ali junto, ele sabe disso. Neto, Betinho, Carlos Plati, Carl Júnior, enfim, né? O Carlinho, meu irmão, gostoso demais. Tinha uma ação bacana. Eu tentava fazer dar o meu melhor, né, dentro das minhas possibilidades, daquilo que eu tinha, daquilo que eu podia. E era muito gostoso. Mas quando eu recebo a proposta para vir para a Secretaria de Educação, eu fiquei... Foi um dos piores momentos, que eu amava ser bombeiro, mas eu via também na educação a possibilidade, sabe? Eu via possibilidades na educação. Como aconteceu mesmo. E mais uma vez, naquele momento, em 2005, eu pedi a Deus e a gente clamou junto, eu nunca esqueço. Acho que era o padre, na época não era nem padre, era o Celso, que era seminarista, hoje é padre Celso. Foi um dos que veio ali comigo, me ajudou, vamos rezar e tal. E ali também tive que optar por ficar na Secretaria de Educação e fiquei muito feliz. Então foi uma experiência que eu tive positiva, na escolha. E quando acontece isso, eu fui mais pelo entusiasmo e pelo egoísmo. A segunda, eu acho que eu fui mesmo, mas não pelo egoísmo de querer ganhar mais, enfim, essas coisas. Você ia ganhar até não ia nem... O salário eu não ia mudar em nada no salário. E você não ia ter progressão, ia até perder, né? Mas assim, a gente fica meio cego. Então hoje eu não sou mais cego. Hoje eu enxergo. Hoje eu vou dizer assim que eu criei uma experiência de não ser... Assim, eu acho que eu era meio bobinha, a palavra é essa. Você foi muito bobo. Fiquei cego, fiquei entusiasmado. Aquele cara que está apaixonado pelaquela menina, que você acha que ela, nossa, aquela garota linda, você está apaixonado, o jovenzinho está apaixonado, mas ela não quer você, cara. Não é você o principal. E aí quando eu senti, então hoje me abriu os olhos. Essa experiência me fez abrir os olhos, me fez entender que eu preciso acreditar muito mais em mim, que eu preciso ter convicção, eu preciso ser o meu governador, eu preciso governar. Eu preciso governar. Quem governa é a minha mente, é o meu corpo, eu que governo. Não alguém que governe por mim. Eu tenho que ter isso muito firme, muito forte. Se Deus, que nos criou, que criou o universo, criou o mundo,
Ele já nos deixou livre. Ele não obriga a gente nem a amar ele. Ele não obriga isso. Deus não obriga, não faz isso com a gente. Imagina a gente viver em função de outras pessoas, da vontade de outras pessoas. O que você está falando aí tem relação total para a vida de qualquer um. Para a vida de qualquer, em qualquer situação. Nós somos governantes de nós mesmos. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, que somos livres para escolher, mas não somos livres das nossas escolhas. Aquilo que eu escolher, eu sou livre, mas eu não serei livre das minhas escolhas, porque as nossas escolhas nos aprisionam. Então, se você vai se aprisionar, seja governante dessa prisão. Saiba o que você quer, acredite naquilo que você quer e não volte atrás, jamais. Então, eu penso, isso me ajudou a crescer. Então, eu continuei. Eu tinha até esquecido da política por algum tempo. Depois disso, me afastei da política. Falei, acho que a política não é a minha praia. Eu acho que isso foi para mim. E quando eu vi que o prefeito, o Aquiles, era o nosso próximo candidato naquela época, eu apoiei. Naquele momento eu falei, cara, ótima pessoa, sem dúvida alguma. Né? Ele foi para a campanha ali. Naquele período até eu não trabalhei para ele essas coisas, de visitar, porque eu ainda estava assim meio, não ressentido, mas eu estava assim, agora eu estou. E aí foi aquele momento, foi um ótimo prefeito. Excelente, depois vem o segundo mandato dele, e nisto, novamente, foi criando aquela coisa. Sabe quando eu falo assim, cara, agora é a tua oportunidade? Você entende o que eu estou dizendo? Eu não sentia isso, nem o mandato que o Aquiles foi ali, depois foi o Pedro, depois era, né, obviamente eu estava ainda no jogo, mas naquele momento eu fui convidado por grupos, por pessoas, enfim, para participar ou para ser mesmo até o candidato. Eu falei, não sinto isso. Não é o momento. Não é o momento. E aí, novamente, eu sinto que há um preparo. Por isso que você fez uma pergunta, que eu te agradeço demais. Você se sente preparado? Foi aí que eu analisei a minha história. Foi aí que eu voltei lá na minha infância e que eu me lembrei lá da minha avó. Que eu me lembrei lá do meu passado. Que gostoso. Um saudosismo maravilhoso, você resgatar a memória daquele que te fez a diferença. E quando eu faço isso, eu vou caminhando e chego nesse momento, eu me sinto bem. Eu me sinto preparado. Eu me sinto entusiasmado. Então, a partir de todo esse momento, eu faço esse crescimento. Então agora é a hora da população analisar. Se eu realmente, preste atenção, Rodrigo, no que eu vou dizer agora. Eu quero que a população entenda se eu sou realmente uma possibilidade para esse grande desafio, ou se ela entende que não tenho frustração nenhuma se não for. Mas nós temos um desafio. Qual que é o grande desafio? Eleições municipais de 2024, 6 de outubro de 2024, nós temos um desafio: escolher o próximo prefeito que vai administrar a nossa cidade. Esse é o desafio. Dentro desse desafio nós temos vários desafios: manter a qualidade da administração, saúde, educação, obras, rural, estradas rurais, escoamento de produtos. Eu tenho que manter todo. Existe já uma linha de ramificações acontecendo. Então este já é um grande desafio. Manter, gerir pessoas. Hoje eu tomo conta ali de quase 700 alunos, mais os professores e funcionários quase em torno de 80. Então agora você imagina, agora vamos quadriplicar isso. Então isso é um desafio. Qual que é a possibilidade agora, Rodrigo? Eu sou uma possibilidade de encarar esse desafio. E aí nós temos o principal desafio dentro disso tudo, que é dar dignidade para as pessoas. E como que eu dou a dignidade para as pessoas? Gerando emprego, gerando renda, gerando recursos, fomentando tudo isso. Algo que já vem sendo construído, mas agora a gente precisa criar isso com muito entusiasmo e sem medir esforços. Com o trabalho colaborativo.
Trabalho de pessoas ajudando pessoas. A gente diz assim muito bem, o trabalho em equipe que acontece agora, ainda mais somado ao trabalho de equipe, trabalho colaborativo. Alguém ajudando o outro a fazer aquilo que está além da sua necessidade de fazer. E ele vai lá e um ajuda o outro. E eles se colaboram. E o resultado disso é o progresso. O resultado disso é uma sociedade mais justa. O resultado disso é uma sociedade onde todos terão o direito de ir e vir. Então, esse é um sonho. É um sonho. E eu acredito nesse sonho. Mais uma vez, eu sou uma possibilidade para esse grande desafio das eleições que irão ocorrer em 6 de outubro de 2024. Agora, quem vai decidir isso são as pessoas. São as pessoas. Os eleitores de Marilândia. São eles que vão decidir qual é o nome que representa a melhor possibilidade. Qual é o nome que representa a melhor possibilidade? Sem arrogância. Sem querer ser melhor que ninguém. Com muita humildade. Com muito trabalho. Eu gostaria de ser esse nome. Show, legal demais, Ivonei. Todo mundo que te conhece sabe que realmente tudo que você fala tem muita verdade nisso. Na tua história, né, você está contando desde a tua infância aqui no Smartcast de hoje. A gente tem papo para conversar aqui 3, 4 dias, mas a gente está fazendo um podcast mais curto, assim. Inclusive, queria aproveitar esse momento para já convidar a todos aqueles que sentem aquela intenção de ser candidato, que querem disputar o cargo majoritário ano que vem. Até mesmo aquelas pessoas que ainda não se candidataram, né? Não estão no meio público. Esse é o espaço. A gente está abrindo espaço hoje para o Ivonei, para ouvir as propostas dele. A gente conversou com o Aquiles, nós vamos conversar com outras pessoas. E o espaço está aberto. Pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ouvir. Porque o debate é importante, né, Ivonei? Ouvir as propostas. Maravilhoso. Ouvir o que as pessoas têm a dizer. E foi muito legal ouvir o que você tinha a dizer, o que você tem a falar. Maravilhoso. Acho que é uma oportunidade incrível. Que todos, né, que têm interesse de ser essa possibilidade, de estar aqui também se pronunciando, mostrando, né, falando, né, dos seus ideais e pensar que nós somos marilandenses, nós temos que trabalhar junto, seja qualquer for o resultado, seja quem for o escolhido, enfim, nós temos que pensar nesse trabalho colaborativo. Não é porque de repente não vai ser o professor Ivonei, é porque eu vou virar as costas para o município, não, jamais. Eu nunca virei as costas. Em 2012, quando eu fui eleito, em 2013, eu não virei as costas. Eu não saí tacando pedra em ninguém. Eu não saí agredindo, falando, me rejeitaram, chorando, choramingando. Você deixou o problema até com você. Eu falei assim, cara, é melhor ficar aqui quietinho e deixa a cidade crescer, porque estava indo. Para que eu vou criar um pandemônio, um clima hostil? Deus não quer isso. Olha o que vive hoje lá em Israel, lá na faixa de Gaza, né? O grupo Hamas atacando, enfim, um povo atacando o outro, não respeitando, né, as diferenças. Então, gente, a gente não quer viver isso. Nós não queremos viver isso. Nós queremos viver uma sociedade mais justa, igualitária, onde que todos possam ter a oportunidade. Então, isso, Rodrigo, todos terem a oportunidade é o que você está fazendo, cara. É dando a oportunidade de cada um poder apresentar, dizer, eu sou a possibilidade e dentro dessa possibilidade eu tenho essa e essa ação. É isso que eu quis mostrar. Existe um desafio, a possibilidade eu sou uma possibilidade e eu estou mostrando quais seriam as minhas ações, o acompanhamento dessas ações para que o resultado, lá no final, lembra que eu disse no início, é preciso primeiro analisar os dados em equipe, analisa os dados, depois da análise dos dados, traça o plano de metas e depois disso, então, vamos com as nossas ações. E o resultado, com certeza, vai ser uma Marilândia muito melhor. É o que a gente sonha. Com certeza. Eu queria te agradecer por ter vindo aqui, por ter aceito o convite. E antes de encerrar, queria te parabenizar. Esquece essa parte política aí. Parabenizar você pelo cidadão que você é. Pela tua vida. O cara que saiu de baixo realmente, que veio de uma família pobre, que buscou estudar, que fez concurso, passou no primeiro, passou no segundo, foi bombeiro do Corpo de Bombeiros e trabalhava com muito amor,
depois trabalhou como, até hoje, né, professor do estado, diretor do colégio, sempre com muito amor, é um cara que está envolvido na igreja, na comunidade e, acima de tudo, um cara que tem uma família incrível. Você sair lá da infância pobre e conseguir colocar um filho para estudar medicina na Universidade Federal do Paraná é uma coisa assim que não é nem para poucos, é para pouquíssimos. É 0,00001% da nossa população. Você saiu da infância humilde, pobre, e hoje teu filho, o João Vitor, aliás, um grande abraço para ele, está estudando em Curitiba, vai ser um grande médico. E assim como o Caio, a Sandrinha, tua família é incrível. Parabéns, independentemente se você vai ser o próximo prefeito ou não, você é um cara que é exemplo para mim. Exemplo para mim. E para toda a cidade, tenho certeza que o pessoal pensa assim também. Obrigado por ter vindo aqui e parabéns pela tua vida. Cara, eu não tenho nem palavras para dizer, eu até me emociono, tá? Muito obrigado. Você também é um exemplo para mim. Falar da família, meus filhos são a maior riqueza que Deus me deu. Meu melhor projeto, meu maior sonho, a minha maior meta são meus filhos. Tenho muito orgulho dos dois, tenho muito orgulho mesmo do João Vitor e tenho muito orgulho do Caio também, como eu tenho orgulho de toda a minha família. E te agradeço, né, por essas palavras. E eu só gostaria de dizer que todas essas palavras suas são para a honra e glória de Deus. Todas essas duas palavras, muito obrigado, mas todas elas são para a honra e glória de Deus. Obrigado, Rodrigo, também te admiro demais. Você sabe disso, você sabe o quanto eu te admiro. Um garoto extremamente espetacular. Cara, eu tenho muita admiração por você. Que Deus te abençoe sempre, te ilumine. Que você sempre possa continuar sendo esse rapaz tão especial. Esse pai maravilhoso, marido, família, empresário, empreendedor. Cara, eu preciso contar isso. Gente, você contagia as pessoas. O teu dom de contagiar é brilhante. Eu nunca esqueço o dia que eu te convidei para ser meu professor do projeto Segundo Tempo. Você entrou no colégio como professor, você revolucionou o esporte naquele momento. Você fez assim, deu um boom ali dentro do colégio. Cara, eu não sei o que ele fez, mas ele fez uma lavagem, mas eu comprei todas as camisas, a gente montou camisetas, short, fizemos uniforminho e trabalhando em várias modalidades de esporte. Eu não esqueço o que você fez para a nossa escola e que os alunos que foram naquela época lembram disso. Que trabalho fantástico. Quando eu vi você no esporte brilhando, eu vi você na TV brilhando, enfim. Rodrigo, eu também gostaria de dizer que eu te admiro muito, muito mesmo, e que Deus o continue o capacitando e o levando a lugares mais altos, muito mais altos, porque você pode. Obrigado, amém. Vamos para cima e que Deus abençoe sempre a gente e todo mundo, né, toda essa população marilandense. Vonei, muito obrigado pela sua participação, grande abraço. Você que está acompanhando até aqui, até este momento, também muito obrigado pela audiência e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, manda no grupo da família, manda para todo mundo aí e vamos debater, vamos falar sobre os assuntos importantes da nossa região. Esse foi mais um Smartcast hoje com o professor Ivonei Gomes e até a próxima.